Olá, espero que estejam bem. Vamos falar hoje sobre a paciência. Iniciando pela prece ao Pai, pedindo a bênção a Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, sobre a paciência, né? Aquele que tem fé na nossa imortalidade e no futuro feliz que Jesus nos promete, à medida em que evoluímos e caminhamos para a perfeição, esse tem paciência e adquire resignação em relação às vicissitudes do presente. E a referência à paciência é encontrada em todo instante no Evangelho, denotando a importância de adquirirmos essa virtude, né? Logo no segundo capítulo do Evangelho, lemos o seguinte: para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidas de uma situação mais feliz. Então, a falta de paciência é uma característica que denota a nossa inferioridade espiritual. Espíritos superiores têm muita paciência conosco. Por conhecerem nossa inferioridade, há séculos eles têm acompanhado a nossa evolução, nos proporcionando experiências como oportunidades de progresso, né? Testando nossa paciência para fortalecê-la. Seguem o exemplo de Jesus, que pacientemente guardou muitas revelações para só serem divulgadas pelo Espiritismo no século XIX, quando o Mestre julgou que estaríamos mais maduros para absorver as revelações. E logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz: desde o começo, eles, os espíritos superiores, não disseram tudo, e nem o disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Então as verdades vão sendo reveladas para nós na medida em que Jesus e os espíritos superiores julgarem que estamos prontos, né? Eles têm muita paciência. Nós é que somos apressadinhos, né? E no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a gente lê. São palavras de Jesus, no caso relatadas por Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por máximas como essa, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Então, a paciência é uma lei de Deus, né? Temos que seguir essa lei. Como é que está a nossa paciência, né? Às vezes a gente brinca, né? Como é que você pode perder aquilo que perdi a paciência? Ah, não pode ser, você não pode perder algo que você ainda não tem, né? Mas estamos aí treinando, né? No exercício do amor ao próximo, temos que exercer a paciência a todo instante, né? Familiares difíceis, a violência na sociedade, são provas a que somos submetidos para nos fortalecer na paciência e na capacidade de perdoar.
E nesse mesmo capítulo 9, o Espírito Amigo nos ensina: sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Realmente, ter paciência é uma forma de caridade, né? A vida é difícil, continua aqui no Evangelho, né? A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. E que compensações são essas, né? É o nosso futuro feliz com Jesus, né? Para quem tem fé, né? Estamos contando com Ele. Mas temos que fazer a nossa parte, né? Fazer as escolhas. E são os momentos de alegria e paz, né? Que temos aqui mesmo, no presente, quando procedemos de forma correta, do bem, né? Praticando caridade, tendo paciência com o próximo, por exemplo, né? Continuando no Evangelho, o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então, olhar para o alto, né? Nosso contato com Deus. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então vamos ler um texto de André Luiz que nos apresenta um alerta em relação à paciência. O título é Estar com Tudo. Está no livro Opinião Espírita, psicografado pelo Chico e por Valdo Vieira. Esse livro foi escrito, foi passado em psicografia por André Luiz e Emmanuel. Tem textos dos dois. Esse texto é de André Luiz. E André Luiz então nos ensina. Frequentemente encontramos companheiros de excelente formação moral, convictos de que atender à caridade será aceitar tudo e que a paciência deve tudo aguentar. A evolução, no entanto, para crescer, exige muito mais a supressão que a conservação. Então, a mudança é constante, né? Então, a gente tem que suprimir, no caso, tipo assim, tirar, né? Eliminar algumas coisas, né? Então, na verdade, a paciência não tem que aguentar tudo, né? Em nenhum setor da existência, o progresso e a cultura se compadecem com o estar com tudo. A caridade da vida é aperfeiçoamento. A paciência da natureza é seleção. A natureza ela vai progredindo por seleção, né? Todas as disciplinas que acrisolam a alma cortam impulsos, hábitos, preferências e atitudes impróprias à dignidade espiritual. Então, nem tudo é aceito, né? Algumas coisas vão sendo eliminadas, né? Todos os seres existentes na Terra se aprimoram à medida que o tempo lhes subtrai as imperfeições. Na experiência cotidiana, os exemplos são ainda mais flagrantes. Compra-se de tudo para a alimentação no instituto familiar, mas não se aproveita indiscriminadamente tudo que se adquire, né? Muita coisa é eliminada. Os alimentos, isso é formas figuradas de se colocar, né? Os alimentos vêm dentro de embalagens, as embalagens são eliminadas. Às vezes, no próprio alimento, alguma coisa é descartada, né? O corpo, a serviço do espírito encarnado, às vezes se nutre com tudo, mas nunca retém tudo. Expulsa mecanicamente o que não serve, né? Então nós eliminamos uma boa parte do que nós comemos, né? E bebemos. No plano da alma, a lógica não é diferente.
Podemos ver, ouvir e aprender tudo, mas se é aconselhável destacar a boa parte de cada coisa, não é compreensível concordar com tudo. E a doutrina espírita nos ensina, a submeter tudo ao crivo da razão. É saudável questionar e é importante duvidar daquilo que foge dos ensinamentos das obras básicas do Espiritismo compilados por Kardec. Então tem muita coisa que vem para nós, muitas informações, que a gente tem que descartar. E às vezes opiniões de pessoas, algumas colocações, a gente pode até respeitar, mas não vamos tomar para nós. E às vezes as pessoas insistem que a gente aceite, e temos que ter paciência, mas de certa forma não trazer para nós colocações que não fazem sentido. Necessário ver, ouvir e aprender com discernimento. Imprescindível observar um companheiro mentalmente desequilibrado com caridade e paciência, mas em nome da caridade e da paciência não se lhe deve assimilar a loucura. No trato, às vezes, com as pessoas, As pessoas desequilibradas, a gente não deve ficar tão desequilibrado como ele, e a paciência nos ajuda a isso, Devemos tratar com benevolência e brandura quantos não pensem por nossa cabeça. Ou seja, nem todos pensam como a gente, mas temos que ter a paciência e respeitar opiniões alheias, Entretanto, continua André Luiz, a pretexto de lhes ser agradáveis, não se lhes abraçará os preconceitos, enganos, inexatidões ou impropriedades. A doutrina espírita está alicerçada na lógica e para sermos espíritas é impossível fugir dela. Há aqui nada de fé cega, Há que auxiliar a todos como nos seja possível auxiliar, mas tudo analisando para que o critério nos favoreça. Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, aqui comenta André Luiz, afirmou que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas não se esqueceu de recomendar que examinassem tudo retendo o bem. A gente não pode levar tudo ao pé da letra, Admitamos assim com o máximo respeito ao texto evangélico que o apóstolo da gentilidade ter-se-ia feito subentender naturalmente, explicando que a caridade tudo sofre de maneira a ser útil, tudo crê para discernir, tudo espera de modo a realizar o melhor e tudo suporta a fim de aprender. Então, o que não é para a gente aprender, não vamos suportar, Mas não para estar em tudo e tudo aprovar. Certo? Então, sempre com equilíbrio, Vamos agora então a mais uma passagem da vida de Jesus, contado pelo Espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, psicografado pelo Chico e Valdo Vieira também. O nome do conto é O Mais Difícil. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão, momentos antes, ouvira remoques e sarcasmos, vira chagas e aflições. E o mestre pensava. Tadeu e Tiago, João e Bartolomeu aproximaram-se, não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas. Então se aproximaram de Jesus, aproveitando que ele estava afastado, e foram lá fazer perguntas para ele. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? O divino amigo respondeu, amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E qual a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. E Jesus disse, a humildade. Virtude mais preciosa. Qual o talento mais nobre? Perguntou Tiago. O trabalho. E a norma de triunfo mais elevada? Interrogou Bartolomeu. A persistência no bem. O caminho para o nosso triunfo, Mestre, qual é para todos nós o mais alto dever? Perguntou Tadeu. Amar a todos servindo sem distinção. Esse é o mais alto dever, isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão.
Vejo homens sofrendo calúnias por toda parte. Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para auxiliar, disse outro apóstolo, né? E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso, né? João, contudo, voltou a interrogá-lo. Senhor, o que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus já tinha ouvido todos aqueles lamentos deles, né, sobre as agressões que eles sofrem e tal, e ele sorriu e declarou: a resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. Uma boa reflexão, né? É a nossa aquisição mais difícil. Então a gente termina aqui, né, com uma prece adaptada a partir de um modelo que consta no Evangelho. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios e na vossa sabedoria enviastes aos homens as enfermidades e demais vicissitudes. Voltai para teus filhos, suplicamos um olhar de compaixão e dignai-vos por um termo aos seus sofrimentos. Bons Espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, reforçai, eu vos peço, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigiu o nosso pensamento a fim de que possa derramar-se sobre os doentes do corpo e da alma como um bálsamo salutar. Inspirai a todos a paciência e a submissão à vontade de Deus, e dai a força de suportar as dores com resignação cristã, para não perder os resultados destas provas por que todos passam. Tenhamos paciência. Que assim seja, né? Graças a Deus, até a semana que vem. Obrigada.